Foi bom aqui, ó. Nildo Ourix versus sindicalista. Discutindo ainda há pouco, as premissas que eu levantei até aqui, a situação envolvendo o papel da universidade na construção do Estado, enfim, os interesses nacionais que estão colocados e se há um alinhamento entre essa lógica de pesquisa e ensino das universidades e as necessidades do país. Fica à vontade, Nildo. Bem, eu acho que nós precisamos, eu quero saudar todos que estão aqui nesse debate conosco, especialmente o nosso público, a Maíra, o Antônio, né? E você, André? Cláudio, desculpe, o Cláudio. Grande Nildo. Nós temos que rechaçar a tese liberal. A tese liberal de direita e de esquerda. A tese liberal clássica de direita, meritocrática, é que a educação é o caminho do desenvolvimento, do acesso, da distribuição de renda, das oportunidades, como gostam de tratar os liberais. E essa tese é um fracasso no mundo inteiro. Essa tese é uma tese, na verdade, é uma ideologia. A educação é incapaz de transformar qualquer coisa. Vamos dar um exemplo concreto aqui. O desenvolvimento científico na Rússia ou na China só é possível porque teve a Revolução Chinesa e a Revolução Russa. E as conquistas civilizatórias da Revolução Cubana não foi porque investiram na educação. Investiram na educação porque teve uma revolução social. Do outro lado, fracassou entre nós a tese do Fernando Haddad, do Renato Janine Ribeiro, que é a ideia de uma universidade inclusiva. A festa da diversidade, da inclusão, que fracassou rotundamente na medida em que na universidade atual sobram vagas na FRJ, na Federal de Santa Catarina, aqui em Sergipe, lá em Pelotas, em Pernambuco. A universidade, que foi tratada como a sopa dos pobres, essa ideia rasteira da inclusão social, numa sociedade caracterizada pela dependência e pelo subdesenvolvimento, é claro que produz, vamos usar a expressão do Cláudio aqui, condenados da terra a cântaros, não pode salvar algumas almas. Então, a universidade se encontra, antes de que numa crise orçamentária, que é real, ela se encontra diante de uma crise de missão. Qual é a função da universidade? Reflexões duras aí, velho. Nilo tá on fire, velho. A universidade nos Estados Unidos está em expansão. A universidade na China está em expansão. Em alguma medida, em alguns países europeus, para algumas áreas, está em expansão. Na universidade brasileira, uma regressão total, mas não é agora. Vou dar dois dados importantes. O primeiro orçamento do governo Lula foi inferior ao orçamento que nos herdou o proto-fascista Bolsonaro. Inclusive, ontem o Felipe Durante estava defendendo isso, segundo a tese. Nosso problema não é desindustrialização, é a falta de investimento em educação. Cara, isso não é nada mais suco liberal do que isso, né? Quando vem esse papo assim, eu falo, ih, mano, lá vem, partiu Jabaquara, né, velho? Puro suco do neoliberalismo isso, né, velho? Inferior, com a PEC de gastos em cima. Esse é um ponto. O outro ponto que a Maíra coloca aqui. Bom, 95% da pesquisa no Brasil é feita nas universidades públicas. O problema é que o Brasil não faz pesquisa. A dependência científica e tecnológica é total, e basta abrir o balanço de pagamentos para ver o pagamento de royalties, patentes, de marcas, produtos, etc. Publicação de artigos, tal como pensa a CAPES, não significa produção científica. Produção científica num país como o nosso, subdesenvolvido, ou num país central, é registro de patentes, produção científica lá em cima. E dá-lhe engenheiro fazendo entrega, exatamente. E dá-lhe engenheiro fazendo entrega, e dá-lhe advogado dirigindo Uber, né? Ou, como eu vi agora em Cuba, no Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, o único país na periferia que fez uma vacina contra o Covid. O Brasil, com o seu gigantismo, com o seu orgulho, não conseguiu fazer isso, importa tudo, dos insumos à vacina. Então, a situação da universidade, a propósito do livro que nós estamos lançando do Álvaro Vieira Pinto, que é o filósofo marxista mais importante do país, a questão da universidade recoloca o debate de uma universidade nos eixos. Para que serve uma universidade? Para a grandeza e riqueza de um país. A Sorbonne não é uma universidade mundial. É uma universidade para a riqueza e grandeza da França. Harvard é uma universidade, não é uma das maiores do mundo, é uma instituição a serviço da cultura, da ciência, da tecnologia para os Estados Unidos. E o que nós temos que fazer para o Brasil é herdar o nome da UFRJ, fazer uma universidade para o Brasil. É isso que nós não temos. Não tivemos com Lula, não tivemos com Dilma, não tivemos com Temer, não tivemos com Bolsonaro, não temos com Lula.
Então, precisa recolocar os termos da discussão aqui. A situação da universidade, a propósito desse aparente paradoxo que a Maíra coloca aqui, que nós prestamos um imenso serviço à população, eu tenho dúvidas sérias sobre essa hipótese, e o profundo desprezo e, inclusive, antagonismo que amplos setores da população têm com a universidade. Isso me faz duvidar profundamente, tenho provas abundantes para mostrar que o papel social da universidade é irrelevante. A despeito, quero deixar claro aqui, para não ferir nenhuma suscetibilidade, existe muito professor, técnico, estudante talentoso. Só que em todos esses governos, nós não tivemos nenhum projeto. E a universidade não pode ter projeto, sabe por quê? Como ensina Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, todos os grandes, Anísio Teixeira e etc., não pode haver uma universidade a serviço do país quando não tem um projeto revolucionário em curso. É só as revoluções que parem uma universidade que exibe a essência da sua universidade. Tal como está acontecendo na China. A China está criando 1.000 institutos tecnológicos. As universidades gringas, a despeito da ação de Trump, estão... O Nildo, ele é duro, mas eu acho interessante que ele, mano, ele é incisivo, mas ele vai no argumento, né, velho? Mano, ele não pestaneja, assim, na crítica, mas é sempre no argumento, né, velho? É sempre no conteúdo da carta, né? Nunca é no carteiro. Em expansão, basta ver, inclusive, os cortes que o Trump fez, os relatórios financeiros das instituições universitárias gringas, elas crescem, porque elas não dependem só do investimento do Estado, que é grande, mas depende das multinacionais, das doações, que está nos balanços das universidades, como eu consultei agora de Harvard. Então, a universidade precisa de missão. E aí, claro, nós precisamos aqui, estou falando com 2 dirigentes sindicais, precisa de uma definição drástica do sindicalismo brasileiro, drástica, do Andes aos sindicatos estaduais, etc., que recoloquem o tema da Revolução Brasileira, da Revolução Social. Fora disso, nós vamos continuar lambendo as feridas, reclamando de orçamentos curtos. E a propósito, o orçamento curto para a educação não é só para a educação. É gravíssimo o subfinanciamento crônico do SUS, é gravíssimo o subfinanciamento crônico da ciência e tecnologia, do meio ambiente, de todas as áreas. Então, é um problema de missão, e é um problema grande que nós... E nesse sentido, concluo dizendo, é uma tremenda oportunidade para os professores enfrentar os verdadeiros problemas da sociedade brasileira aqui e agora, e abandonar algumas quinquilharias que ocuparam o ambiente político e, inclusive, a capacidade de pesquisa dos professores. Eu acho que essa é a questão central. Há mais um cenário, Nildo, onde o Estado brasileiro, acima de tudo o atual governo, quer retirar os mínimos de saúde e educação da Constituição. Infelizmente, é o que a gente tem ouvido ao longo desses últimos tempos e nos preocupa demais. Eu queria passar a palavra para o Cláudio também. Ô, Cláudio, deixar à vontade você para avaliar aí, falar um pouco sobre o que trouxe o Nildo e também essa situação, essa pergunta que eu trouxe, né, sobre os interesses nacionais, o papel da universidade no atendimento disso, enfim, fica à vontade. Primeiro, saudar o Nildo, né, que eu não tinha ainda saudado no início, né? Vamos dialogar, né, em torno, como eu já tinha colocado, vou estar expressando o acumulado, né, do que a gente tem como Sindicato Nacional nessas discussões, né? Primeiro, nós entendemos que o debate orçamentário não é secundário, né? Nós entendemos que o debate orçamentário ele tem uma centralidade como o Sindicato Nacional ele tem atuado. Muta o microfone aí, Nildo, porra. No âmbito da sua história, né, para garantir que a universidade, e aí quando eu falo universidade, incluo também os institutos federais, Cefet, dentro da nossa base organizativa, né, do nosso Sindicato Nacional, ou seja, o Sinasef. Então, esse debate do orçamento ele é muito crucial, né, e é por isso que, de fato, não há nenhuma política efetiva, né, que se possa garantir o pleno funcionamento, mesmo dentro dos limites da sociabilidade burguesa, o papel da universidade, porque aí eu entendo que existem mediações que nós não podemos abrir mão, né? Se é verdade, e aí eu concordo com o Nildo, né? Que a educação não é a redentora, a libertadora, que vai libertar-nos dos grilhões do capitalismo, ela cumpre um papel de mediação quando existe política de Estado e quando as organizações do campo da esquerda estão organizadas a tal ponto que possa fazer com que tais políticas se efetivem. Porque me parece que aguardar, né, um processo revolucionário para avançarmos em política naquilo que o Trotsky chamaria de programa mínimo,
me parece preocupante, né? Vou dar um outro exemplo, né? O Nildo tratou de um elemento e para nós é muito cara essa discussão, né? Nós compreendemos que as políticas de cotas elas cumprem um papel importante. Nós não achamos secundário, por exemplo, que nas universidades, institutos federais e Cefet possam ter cada vez mais pessoas negras, pessoas LGBT. Nós vivemos num pântano político hoje, né, de que toda política que se coloca hoje, né, de garantia de direitos a setores que historicamente, dentro do capitalismo, que precariza o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, mas tem um setor que historicamente é muito mais precarizado, né? Então, tudo isso é colocado na política identitarista, né? Então, que eu acho muito ruim, porque isso desqualifica a discussão, né? Isso não nos ajuda, e não é isso que o Nildo coloca, obviamente, mas Parou. Tem gente que não deu like na live ainda. Ah, não, gente. Não é possível, cara. Cacete! Não é possível! Pelo amor de Deus, maluco. Tem gente que não tem noção. Isso dá bilhão? Se você assistir um tatu em cima do... Porra, gente. acho que isso não nos ajuda a entender qual é a situação. De que é possível e é urgente, na medida em que o sindicato, junto com outros sindicatos, junto com outros movimentos sociais, né, estabeleça plataformas para continuar a mobilização, enfrentando as políticas orçamentárias, as políticas da extrema-direita que têm intensificado ações de violência, como recentemente na UNB, como recentemente na Unicamp, como recentemente na Estadual da Paraíba, impedindo, inclusive, professores de mencionar suas aulas, né? Como aconteceu literalmente na UNB, né? Há um mês atrás, né? Onde a UNB teve que suspender suas aulas, né? Sexta-feira, com receio das ações violentas de grupos de extrema-direita. Eu acho que é necessário e possível fazer essas mediações quando se coloca que se a educação, e de fato ela não é a que liberta, mas é preciso ter uma política de Estado em que coloque a universidade no que tange a especificidade histórica que nós vivemos, né, para que consiga avançar. Qual é o grande problema? É que a política de Estado, e seja os inúmeros governos, ela é extremamente limitada. Né? Nós vamos ter avanços pontuais, por exemplo. Quando o Andes foi muito atacado, até hoje ele é atacado, o nosso Sindicato Nacional, porque ele se colocou contra o Reúne, né? Ora, nós sempre defendemos a expansão das universidades, dos institutos federais e Cefet. Eu sou fruto dessa expansão. Agora, vejam bem, uma expansão que não acompanha uma política orçamentária, o Nildo colocou muito bem os dados importantes, referente, por exemplo, os dados orçamentários para a universidade desse ano, que foi 2023, eu acho que o Nildo colocou, que era inferior ao de Bolsonaro, e a de 2025, ela é inferior à mediana, né, de 2014 e 2015, né, e inferior ao, se não estou enganado, ao último governo Bolsonaro também. E mesmo inferior, o governo já apresentou uma medida recente que congela 60% desse recurso. Então, qual é o tipo de política que o governo, né, se prontifica numa conjuntura tão delicada como essa, de precarização das condições dos professores, de adoecimento dos professores? Pobre sai da escola pública sem saber ler direito e sem saber matemática básica, rapaz. Isso é fanfic, né? Parece que isso é a regra, né? A escola cospe no final do terceiro ano, 100 crianças pra fora. 70 não sabe ler e fazer conta básica. Isso é fanfic, né? Escola metafórica jorrando crianças metafóricas pra fora, né? Professores, num quadro como esse, me parece uma política totalmente, né, que aprofunda essa situação. Então, para concluir, Anderson, é colocar que eu acho que é possível, o nosso sindicato, ele entende isso, fazer a mediação de continuar as lutas com os movimentos sociais, com as entidades, com os partidos que entendem a importância de uma emancipação social que rompa com as barreiras do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, no âmbito da especificidade que nós vivemos, garantir que setores que, historicamente, eles foram apartados, né, de qualquer tipo de direito, possam também acessar esse espaço, mesmo sem nenhum tipo de ilusão da universidade, mesmo sem entender que a universidade, de fato, não vai ser um instrumento que vai revolucionar por si só, né, as estruturas sociais e econômicas da sociedade brasileira.
Tá certo. Obrigado pela tua intervenção. Só queria registrar aqui que eu tenho dúvidas em relação, o Cláudio, a esse compromisso dos... O projeto do Darcy Ribeiro, que é o nosso mais importante antropólogo, a Universidade Necessária, é um ponto de partida fecundo para pensar a função da Universidade Brasileira. Aliás, não tem outro. Ele e Álvaro Vieira Pinto, não tem mais nada. Eu não vou aqui buscar a Universidade Operacional da Marilena Chauí, que é um desastre. Vamos colocar claro as coisas. Não estamos mais para brincadeira, a situação é muito grave. Então, nós, do projeto do Darcy Ribeiro, da Universidade Necessária, nós estamos na universidade ociosa. Nós precisamos nos defrontar com o fato de que milhões de brasileiros não buscam mais a universidade. Esse é o dado do Iapoca e o Chuí. Baixam as matrículas. Da minha Universidade Federal de Santa Catarina, 23 cursos têm uma relação negativa entre vagas e candidaturas e postulantes. E isso é no Brasil inteiro. Essa universidade é inútil. Inútil. Tal como ela está, ela é inútil. Então, nós não temos que lamber as feridas. O Cláudio, quero conversar com o Cláudio. Cláudio, o Cláudio apresenta o problema da seguinte forma. Olha, nós temos uma disputa no interior do Estado. E enquanto nós esperamos a revolução, Cláudio, eu não espero a revolução, eu trabalho por ela. Tá. Ninguém espera a revolução. A revolução nasce de possibilidades concretas de antagonismos e contradições da sociedade. Uma vanguarda pode dirigir, mas ela não faz revolução. Quem faz revolução é o povo, em todas as partes. Agora, eu não descarto a revolução. Agora, eu questiono profundamente a tua hipótese. Essa ideia de uma mediação são as mediações que matam. Ela, creio eu, ignora algo fundamental. A disputa no interior do Estado, na periferia capitalista, nas condições concretas de transformação de um capitalismo industrial para sua fase rentística, cuja pauta de exportações pode ser vista no Brasil, exporta carvão, petróleo cru, milho em espiga e soja. Essa situação transforma a universidade em inútil, na sopa dos pobres, para dizer aqui uma metáfora do Roberto, o nosso filósofo lá da Unicamp. Veja, apostar nos movimentos sociais tampouco é uma saída. Essa é a tese do último livro do Roberto Ler, que eu tive prazer de discutir com ele agora aí no Rio de Janeiro. Essa tese, como bem anota o Anderson, ela é incapaz, porque não existe quase movimento. Eu vou dizer, qual é o movimento negro hoje no Brasil? É inexistente, ao contrário do MNU lá no início dos anos 80. Havia movimento. Agora há ativismo nas redes digitais e ação de lobbies no Estado e no governo. Cláudio, vamos lá. O sistema de cotas é um desastre. Primeiro que ele é importado das ações afirmativas dos Estados Unidos de 1971, sem tirar nem pôr. Mas veja, eu quero colocar um dado objetivo para você. Em idade escolar de 18 a 24 anos, nós temos 14 milhões de brasileiros, tinha até antes da pandemia, em idade escolar. O que nós dizemos para eles? Nada. Espere o sistema de cotas. O sistema de cotas pega uma parcela muito pequenininha. É uma amostra grátis. O sistema de cotas, quem diz cota, diz vestibular, Cláudio. E o vestibular não existe na Argentina, na Faculdade de Medicina. Não existe no México, não existe no Uruguai, não existe em Cuba. É inaceitável o vestibular aqui, com o Enem, com cotas sociais, etc. Quem diz cota, diz vestibular. Nada mais aristocrático e meritocrático, que é a ideologia burguesa por excelência, que o vestibular. Aí bateu, hein? Puta, aí me pegou até na curva, mano, que eu defendo o negócio de cota e tal, mas agora me pegou na curva, hein? Nossa, velho, jogou a carapuça aí, eu vexi, hein? Aqui bateu, velho. Nossa senhora, até eu tomei a pancada aqui, velho, tô até meio zonzo. Eita porra. Me bateu, hein? Psh, Maria. Pô, vou até uma salva de palmas aí. Aí manda contra fatos, não tem argumento. Aqui bateu, hein? Você tá doido, cara. Isso que eu digo que são migalhas sociais inaceitáveis para um país subdesenvolvido que está matando a sua juventude por um lado e outro lado, Anderson, pegando nossos melhores alunos e mandando-os para os centros de pesquisa nos países centrais. Fuga de cérebros. Pagando patentes. E aqui nós fazendo caridade católica, filantrópica com a universidade. Esses governos todos merecem nossa crítica. Os reitores são, na sua grande maioria, medíocres, porque postulam a ideia da internacionalização da universidade. Eu não vi ideia mais imbecil.
Todas as universidades dos Estados Unidos estão nacionalizadas. As universidades europeias estão nacionalizadas. A China, nacionalizada. E nós aqui, com essa ideologia de quinta categoria, de internacionalização. Vejam, tem 2 programas que expressam a miséria dessa disputa, Cláudio, dessa mediação por políticas públicas através de pressão de movimentos sociais. Aquele programa incrível da Dilma, que é de um retrocesso intelectual, científico e político gigantesco, que é o Ciência Sem Fronteira. Aquilo selecionou os nossos melhores alunos para ir para as maiores universidades dos países centrais e entregar uma força de trabalho que já fala inglês, preparada intelectualmente e de graça, financiada pelo erário público. Nossa senhora, velho. Rapaz, seu homem tá batendo aí. Você é doido, velho. Cada chicotada, velho. Você tá doido, velho. Rapaz do céu, velho. Que trocação de soco é essa aí, velho? Uma hora ele bate, a outra hora eu apanho, velho. Você tá louco, velho. O Cláudio também, ele tá apanhando, que não sabe nem de onde tá vindo, velho. Meu Deus do céu, alguém tá notando a placa dessa carreta aí, velho, que tá atropelando? Meu Deus, cara. E o outro é essa mediocridade do Lula, do pé de meia. Isso é uma vergonha, nós temos que rechaçar esses programas. Não dá para salvar 20 almas e, em nome dessas 20 almas que convivem conosco dentro da universidade e não mudam a universidade, condenar 14 milhões, Cláudio. Essa política de cotas, e aí vem uma coisa fundamental. Ora, não há uma disputa, Maíra, de valores na sociedade. Há uma crise da sociedade que coloca os valores tradicionais em questão. E aí o que aconteceu? Bom, uma religiosidade absurda. Eu sou um ateu, militante, portanto. A religião é essencialmente alienação. Venha ela do Silas Malafaia ou do Frei Beto. É a mesma coisa. Isso é uma alienação. Agora, veja, eu não estou aqui, eu não entrei nesse programa perguntando se vocês acreditam em Deus ou não. Então, eu converso com todo mundo. O que me interessa é a luta concreta. Não há uma crise de valores. A direita brasileira é que postula a ideia de crise de valores. Existe uma crise da sociedade, do Estado, da economia, das classes sociais, da cultura e da ideologia, aqui e agora. A esquerda liberal que nós temos hoje, ela é incapaz, inclusive, de pensar nesses termos. O que ela faz? Disputa no campo da direita. Por isso que a sociedade se descola para a direita, os partidos para a direita, os sindicatos para a direita, os movimentos populares para a direita. Fortalece a direita. Por isso que o Lula e o governo petucano vão cada vez mais para a direita, disputando aquela agenda na economia, na política, na sociedade, na política externa. Então, sem um processo de liberdade intelectual que nós temos que prezar, e nós, professores, temos liberdade total. Eu passei 4 anos de Bolsonaro fazendo tudo que eu queria, e meus coleguinhas também. Bolsonaro nos esqueceu. Então, nós temos que exercer a liberdade e não fazer a negação da liberdade. Por último, quero discordar da Maíra. O problema do identitarismo é grave, Maíra. É gravíssimo. E esse é um conceito, não fui eu que criei. Os identitários criaram. Eu acompanhei isso nos Estados Unidos e na Europa, bem de perto. E estou publicando agora o livro do Russell Jacob, dos Estados Unidos, da UCLA University. Eu acompanhei isso. E aqui no Brasil, li toda essa literatura. Esse conceito é perverso. Esse conceito é conceito de minoria. E não é um conceito de maioria. E na tua linguagem, é por isso que a universidade não dialoga com a maioria, porque ela não tem a pauta da classe social. Todo o identitarismo, todo ele, negro, LGBT, feminino, etc., é de minorias e tem dado uma escusa para a direita sem tocar no problema da emancipação da mulher, sem tocar na propriedade, que é a base do racismo, e sem tocar na subjetividade das pessoas, que em qualquer regime existem. Então, nós temos que enfrentar isso com rigor analítico e sem os temores. Eu sou um adversário do identitarismo, declarado, aberto, e estou disposto a discutir com qualquer um, e porque é políticas de minoria e levam uma pauta, uma agenda que não mobiliza, que é uma ideologia sem repercussão na maioria e incapaz de tirar a universidade do atoleiro em que ela se encontra. Meu Deus do céu, cara. Você é louco, velho. O cara pegou aí no Tec-Tec-Tug, hein? Mano, e saiu dando Tec-Tec-Tug em todo mundo aí, velho. Cê tá... Meu Deus, velho. Que pancadaria é essa aí, velho? Você é louco, velho. Parecia carreta, velho. Carregada da Anguera, velho.
Atropelou. Pô, eu quero ver essa resposta aí, vai. Obrigado, Nildo. Vou ouvir também o que o Cláudio tem a dizer a respeito dessas questões que, obviamente, o Nildo levantou, Cláudio. dialogou, inclusive, com as afirmações que o Cláudio fez aqui para a gente e também que ele possa, obviamente, falar sobre a provocação que eu fiz O Cláudio ainda tá fazendo download do vestibular. aqui a respeito de quem serve a universidade, ao Estado, ao mercado, Cláudio ou à tá pala. sociedade, Cláudio. Então, vou